Bom dia, pessoal, tudo bom? A gente vai começar a nossa aula, certo? E, se eu não me engano, na aula passada, eu creio que a gente finalizou a parte de ondulatório, né, MHS. Fazendo exercício para vocês, tudo. Na live a gente vai tirar as dúvidas, tudo direitinho. E aí, a gente vai começar no nosso livro de termodinâmica. Vocês deram uma olhadinha aí? Vocês deram uma olhadinha aí? Tem o livro de termodinâmica. O primeiro capítulo fala sobre o estudo dos gases, o segundo, trabalho termodinâmico, o terceiro, primeira lei da termodinâmica e o quarto, segunda lei da termodinâmica, certo? É nessa daqui que a gente vai estudar máquina de Carnot, que a gente vai entender, é nesse assunto, nesse livro, que a gente vai entender o funcionamento desses carros, dessas máquinas, que é híbrido, esses outros que não é híbrido, esse que produz quando a gente bota gasolina no carro, a gente só consegue transformar em trabalho, ou seja, usar a gasolina para transformar em movimento, só cerca de 30%, o restante é perdido. Então, tudo isso vai ver aqui nessa aula. A gente vai ver também uma coisa chamada, que é bem interessante também, logo agora no começo, é a parte de anomalia da água, certo? A água ela tem algumas anomalias, que a água ela faz o que? Ela tem um comportamento que ela, por exemplo, você tem uma barra de gelo, você joga um cabo de aço nele, o cabo de aço atravessa e a barra não se rompe, certo? Outra situação, o fato de você colocar uma garrafa toda preenchida de água, toda cheia de água, colocar no congelador, quando você for olhar, ela está estourada. Foi o que aconteceu. A gente vai entender também aqui, certo? O sistema, aquele sistema de patins, o pessoal tem patinação no gelo, também como é que ele consegue deslizar ali naquele gelo, a gente também vai entender também que é uma característica daqui. A gente também vai entender a questão de por que a água lá consegue ter vida aquática abaixo, lá no Polo Norte, na Antártica, você tem uma capa de gelo, embaixo é água. Por que embaixo é água e não é gelo também? Também a gente vai entender nesse assunto, certo? Então, são tudo nesse assunto aqui que a gente tá começando, beleza? Então, aí ele fala sobre a termodinâmica, primeiro capítulo, estudo dos gases, certo? A gente vai entender aqui o que é o gás, tudo direitinho. Só que antes da gente entender, falar sobre o estudo dos gases, a gente primeiro tem que estudar o seguinte. A gente tem que estudar esse gráficozinho aqui, ó. Existem as substâncias convencionais, certo? E existem as exceções. Quando a gente for... a maioria das substâncias, ela segue esse gráficozinho aqui, certo? Já as exceções seguem esse outro gráfico. Então, a gente vai estudar primeiro os normais, depois vai para as exceções. Lá, quando a gente estudou, preste bem atenção aqui, quando a gente estudou, parou para estudar, acho que a gente ainda estava em aula, estudou termologia, que a gente começou a estudar a questão de Celsius, Kelvin, Fahrenheit, lembra daquilo ali? Pronto. Quando é que a água sai do estado líquido e vai para o estado sólido? Quando ela atinge 0 graus. Beleza. Quando ela vai para o estado de gasoso, quando ela atinge 100 graus Celsius. Beleza, show de bola. Só que se você olhar, nesse assunto a gente só leva em consideração a temperatura. Agora aqui não. Nesse assunto de termodinâmica, desse estudo dos gases, a gente vai levar em consideração tanto a temperatura, como também a gente vai levar em consideração, existem outros fatores. Como assim, outros fatores? Existe, além de temperatura, existe pressão, certo? Existe volume. Então, a gente vai levar em consideração agora essas três grandezas. Antes a gente só levava a temperatura. Agora a gente vai começar a relacionar essas três. Por que interfere? Interfere. Como assim? Eu posso ter uma água a menos 2 graus Celsius e ela está líquida. Por quê? Porque vai ter uma diferençazinha aqui nessa pressão, nesse volume. Eu posso ter uma água que ele está a 70 graus Celsius e ela está no estado gasoso já evaporou, já entrou no estado gasoso. Eu posso ter uma água com 4 graus Celsius, 5 graus Celsius e ela está sólida, certo? Depende de quê? Vai depender também da pressão e do volume. Então, agora a gente vai começar a relacionar, não vai se preocupar mais
só com a temperatura. A gente agora vai se preocupar com a temperatura, com a pressão e com o volume, certo? Então, começando aqui nesses gráficos, eu vejo o seguinte. Eu tenho um gráfico de... Vamos esmiuçar esse gráfico mesmo. Eu tenho um gráfico aqui de pressão, certo? Deixa eu botar aqui o... Peraí. Eu tenho um gráfico aqui, ó, de pressão e tenho um gráfico de temperatura, certo? E aí o gráfico de pressão por temperatura, eu percebo o seguinte. Eu tenho aqui a curva A, curva B e curva C. Toda vez aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Uma água está na pressão X e numa temperatura Y aqui. Pronto. Temperatura X e pressão Y. Pronto. Eu estou aqui, um exemplo. 10 graus Celsius e a pressão 5 atm. Vamos dizer que seja aqui. Então, esse ponto é bem aqui, ó. Então, para essa temperatura e para essa pressão, essa substância está no estado sólido. Porque está aqui, tudo isso aqui é sólido. Que conseguir vir nessa região aqui é sólido. Que vier nessa outra região aqui, vapor. Que vir nessa outra região aqui, líquido. Beleza? Então, aqui, ó, uma água com... Esse aqui foi um exemplo que eu dei. 10 graus Celsius, numa pressão de 5 atm, ele está sólido. Certo? Então, sempre a gente vai estar... agora, se eu pegar essa água com a temperatura de 10 atm, 10 graus Celsius, desculpa, aí eu começo a aumentar a temperatura e deixo em 5 atm. Ela veio para cá, bem aqui assim, eu cheguei nessa temperatura aqui, a temperatura de, sei lá, 200 graus Celsius, um exemplo. 200 graus Celsius, para essa mesma pressão aqui, ó, de 5 atm, ele já parou, ele já está líquido, então ele já passou de sólido para líquido. Tá entendendo? Então sempre a gente vai estar fazendo essa relação de pressão por temperatura. Se cair aqui nessa região, vapor. Cair nessa outra região, sólido. Cair nessa região aqui, líquido. Certo? E aí, Arthur, e se cair em cima, exatamente em cima da linha? Se cair em cima da linha, o que é que eu vou fazer? Se cair em cima da linha, ele está na eminência. Pronto, caiu em cima dessa linha azul. Ela está na eminência, ou seja, na divisa ali, entre o estado líquido e o estado de vapor. Se cair aqui na vermelha, eminência entre sólido e vapor. Caiu nessa outra mais clarazinha aqui, no líquido para sólido, certo? Beleza? E aí, show de bola. Simples. Agora, tem um pontozinho que é característica aqui, ó. Então, nessa eminência aqui, ele está os dois estados ao mesmo tempo. Então, se cair aqui nessa linha, como eu disse a vocês, está na eminência de líquido para sólido, ou seja, nessa hora ele está no estado líquido e sólido ao mesmo tempo. Então, isso pode? Pode. É difícil? É, mas pode. Chegar nessa outra aqui, tá vapor e líquido ao mesmo tempo. Nessa outra, sólido e vapor ao mesmo tempo. Agora, se chegar aqui no ponto, ó, que é esse pontozinho aqui, ó, que ele está nos três. Esse ponto aqui ele é chamado de ponto triplo, certo? Ponto triplo. Por que ponto triplo? Porque ele está nas três substâncias ao mesmo tempo, certo? Ponto triplo, porque está nas três substâncias ao mesmo tempo. Então, isso aqui é muito difícil de acontecer? Pode acontecer? Pode. No livro antigo tinha uma fotozinha aqui, agora não tem mais não. Mas tem uma fotozinha, certo? No outro livro. Então, aqui nessa posição, aqui nesse ponto, eles estão no ponto triplo. Beleza? Até aí, beleza, né? Tranquilo. Vamos ver mais informações aqui. Deixa eu só apagar isso aqui para a gente rabiscar mais aqui. Tem mais informações para a gente tirar aqui nesse gráfico. Mais informações aqui, peraí. A gente percebe o seguinte, ó, presta atenção aqui. Quando eu tenho aqui, eu estou no ponto triplo, esse ponto triplo aqui, eu tenho uma temperatura e tenho uma pressão. Então, essa temperatura do ponto triplo, então, é chamada de temperatura TT, temperatura do ponto triplo. E a pressão que dá esse ponto triplo é chamada de PT, pressão do ponto triplo, certo? Então, tá aqui Eu percebo o seguinte, ó, se você olhar aqui, às vezes acontece, ó, de eu estar com esse ponto aqui, 5 graus Celsius,
certo? E estou com a pressão de 1 atm. Estão trazendo aqui, ó. Vai dar bem aqui assim. Ou seja, vai dar no sólido, certo? Aí acontece eu deixar em 5 atm, aumentar a pressão. Aumentei a pressão para 3 atm. Se eu aumentei para 3 atm, pode acontecer, ó. Eu passei de vapor para sólido sem mudar a temperatura, continuando em 5 graus Celsius. Só mudei a quê? A pressão. Tudo bem? Então aí eu percebo o seguinte, que eu posso estar mudando de fase sem mudar a temperatura, só mudando a pressão. Ou posso mudar de fase mudando só a temperatura e deixando a pressão fixa, como foi que a gente fez anteriormente. Beleza, show de bola. Só que chega um certo ponto aqui, ó. Se de repente eu chego nessa pressão aqui, ó. Cheguei aqui, beleza, estou nessa temperatura aqui. 500 graus Celsius, um exemplo. Aqui é um exemplo. Aí vamos dizer que eu estou na pressão de 1 atm, eu venho bem para cá. Beleza, show de bola. Estou em vapor. Aí vou subindo a pressão, vou subindo. Então aqui ele vai subindo e deixando em 500 a temperatura. Então ele vai aqui para 5, continua vapor. 10, continua vapor. 15, continua vapor. 20, já deixou de ser vapor e passou a ser líquido. 25, continua líquido. 30, cheguei na iminência aqui, ó. 32, pá, cheguei aqui em cima. Ou seja, deixou de ser líquido, já passou a ser sólido. Mudando só o quê? A pressão. Deixando na mesma temperatura. Beleza, show de bola. Só que existe um certo ponto que, se eu passar essa temperatura aqui, ó, tá vendo esse pontilhadozinho? Se eu chegar aqui, eu fiquei nessa temperatura aqui, ó, nessa temperatura. 600 graus, vamos dizer que seja 600 graus, exemplo. Se eu tiver com 1 atm, vai estar em gás, aqui. Se eu tiver com 3, vai estar gás. Se eu tiver com 5, vai estar gás. Se eu tiver com 10, vai estar gás. Se eu tiver com 15, vai estar gás. Se eu tiver com 30, vai estar gás. Se eu tiver com 50, vai estar gás. Se eu tiver com 80, vai estar gás. O valor que eu tiver de pressão, ele vai estar em gás. Então, quando eu chego nesse ponto aqui, é porque eu passei de uma coisa chamada de TC. O que é TC? É temperatura crítica. Temperatura crítica. Essa temperatura crítica é a temperatura que diz o seguinte, ó, a partir dessa temperatura, dali para frente, se você tiver a temperatura maior do que a temperatura crítica, dali para frente não importa a pressão. A pressão que você colocar, ele vai continuar sendo gás, certo? Isso aí é para cada substância. Cada substância, ela tem o seu valor aqui de TC, de temperatura crítica, tem o seu valor de ponto triplo, que é temperatura do ponto triplo, pressão do ponto triplo. Cada um vai ter o seu, certo? Cada substância vai ter seus valores. Tudo bem? Até aí. E nessa região, quando eu passo na região de TC, ou seja, antes de chegar na temperatura crítica, se eu mudar a pressão e deixar a temperatura igual, ou se eu mudar a temperatura e deixar a pressão igual, eu posso mudar do estado sólido para o líquido ou para o vapor. Posso mudar. Agora, quando eu passo da temperatura crítica, a pressão que eu colocar, a temperatura que eu colocar vai dar em gás, certo? Qual é a diferença de gás para vapor? Os dois são gasosos? São. Quer dizer que se tiver em vapor, o estado é chamado, o estado é gasoso, verdade. Se tiver em gás, gasoso também. Tudo bem? Só que, presta atenção, o vapor, ele é oriundo de água, certo? Ele vai entrar em vapor. Depois que ele entra em vapor, quando você bota uma temperatura maior ainda, aí não vai ser vapor, ele vai ser gás, certo? Então, o gás, qual é a diferença de gás para vapor? É que o gás, ele passa a temperatura crítica, esse TCzinho aqui, ó, aí se torna gás. Então, o estudo da termodinâmica, ele estuda o quê? A termodinâmica. Termodinâmica, esse livro todinho a gente estuda só. Quando sair desse primeiro capítulo, a gente vai estudar só essa partezinha aqui, ó. Só a parte do gás. Só a parte do gás. Até acho que o primeiro, talvez até o segundo capítulo, comecinho do segundo, a gente estuda essa outra parte aqui também. Que é antes da temperatura crítica. Agora, quando parte para a questão do gás, para frente a lei termodinâmica 1, primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, lei de Carnot, combustível, esse negócio tudinho, a gente vai estudar só essa partezinha aqui dos gases.
Beleza? Vai estudar o gás. Tranquilo? Deu para entender até aí, né? Beleza. Aí a gente chega o seguinte, ó, presta atenção aqui. Isso aqui é um gráfico para a maioria das substâncias, ou seja, as substâncias normais. Existem as exceções. Como assim as exceções? Existe essa diferençazinha aqui, ó. Tá aqui, o gráfico das exceções. O gráfico das exceções, quais são as substâncias das exceções? Tá aqui, ó. Água, ferro, bismuto, antimônio, e aí tem entre outros. Então, esses são as exceções. Qual é a diferença, Arthur, desse gráfico para esse outro? Se você olhar, é essa curvazinha aqui, ó. Se olhar, é essa curvazinha aqui, a diferença. Nessas exceções, que no caso a gente usa muito a questão da água, nessas exceções, a curva, essa curva C, ela é diferente, ela é voltando aqui, ó, reta. Já na normal, ela é indo para a direita aqui, ó, fazendo também uma curva. Então, a diferença é essa, certo? E aí, Arthur, o que é que vai mudar isso aí? Vai mudar uma coisa chamada de anomalia da água. Todos esses fatores aqui, ó, da garrafa quebrar, da barra passar pela barra de... o cabo de aço passar pela barra de gelo sem quebrar a barra, patinação no gelo. Tudo isso aí é graças a essa questão da anomalia da água, essa diferençazinha aqui, essa curvazinha. É graças a essa curva ser o contrário aqui, ser diferente dos outros, que a gente consegue ter vida lá no oceano, lá no Oceano Ártico, ali no Polo Norte, Antártica, onde é gelo. Porque senão tudo seria gelo, da superfície até embaixo, não teria como ter vida aquática lá, certo? Então, assim, é perfeito. Graças a quem? Deus. Perfeito, perfeito. Beleza? Deu para entender até aí? Tranquilo? O que eu quero que vocês entendam é isso aqui, certo? Quero que vocês entendam. Só essa parte aqui que vocês entenderam. Aí tudo que tem aqui, ponto triplo, temperatura crítica, também tem aqui, ó. Temperatura crítica, ponto triplo, tá aqui o ponto triplo. Temperatura tripla, pressão tripla, tem do mesmo jeito. A única coisa que muda é essa curvazinha aqui. Tudo bem? Então, pessoal, é isso, certo? Na próxima aula a gente vai continuar. E a gente vai falar sobre as aplicações, vai entender bem direitinho, vai resolver. Tem vários exercícios aqui para a gente resolver, ó, com bastante calma. Cadê? Aqui, ó. Sobre essas anomalias, tudo direitinho. É bem interessante esse assunto. Esse assunto geralmente o pessoal gosta muito, certo? Então, é isso, certo? A aula de hoje a gente fica por aqui. E até a próxima aula. A próxima aula a gente vai continuar a partir desse ponto. Um abraço, cheiro no olho.